Bom dia, queridos amigos. Sexta-feira. Nossa, gente, como passou rápido essa semana. Deixa eu melhorar aqui a nossa imagem, que tá uma luz aqui. Pronto, agora ficou melhor. Porque aí a gente não fica com essa sombra nos atrapalhando. Bom dia para todos. Cadê minhas lamparinas? Bora fazer mais uma reflexão, gente. Eu tô aqui começando, eu sempre dou uma lida antes, né, de começar a nossa reflexão. Hoje nós vamos falar do item 63, na grande transição. E só para vocês terem uma dimensão, olha quanta coisa eu anotei aqui. Então vai ser uma reflexão bem bacana. Para quem não lembra aqui, né, nós estamos fazendo o estudo do livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. Então, item 63, nós vamos até o item 91. Bem-vindo, Anderson, bom dia. Então vamos começar aqui a nossa leitura. Bom dia, Flavinha. Cadê minhas lamparinas, gente? Tá todo mundo dormindo? Bora acordar, sextou. Cadê todo mundo, gente? Deixa eu chamar esse povo, vamos acordar. Cadê minhas lamparinas? Bora iluminar meu dia. Sexta-feira, gente, amanhã é final de semana. Pra gente curtir aí com a família, todo mundo junto. Bom dia, Cris. Bom dia, Gilca. Bom dia, Cristina. Bora, gente, bora acordar. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui em off. Hoje eu tô com... Não tô só com feijão em casa, eu tô com mais dois pequenos que estão de visita na minha casa. Feijão já fez feiurice, estranhando esse momento, tá engraçado. Então, se vocês verem alguma coisinha diferente aparecendo por aqui, são esses pequenos que estão aqui visitando a gente. Bom dia, Francisco, Flavinha. Flavinha, eu tô encantada. Estamos com 3 pets hoje aqui. Tá demais. Esses 2 aqui vieram de visita, porque o pai deles foi viajar e deixou aqui as crianças comigo. Então o Feijão tá estranhando demais. E aí eu espero que eles se deem bem, que eles consigam se adaptar. Então, gente, tô no momento de tensão também aqui um pouquinho por conta desses pets. Mas vamos lá, então a gente vai falar hoje do item 63 da reunião pública do dia 11/9 de 59, questão 155. Bem-vinda, Camila! Então vamos lá, e aí nessa questão 155, só pra gente falar um pouquinho a respeito dela, antes de começar a leitura, né? Como eu gosto de fazer, trazer para vocês o que Kardec questionou nas questões, né? Então, lá na questão 55, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Ou seja, ali no momento do desencarne, como é que é tudo isso, né? E aí ele fala daqui dos espíritos, respondem que é através do rompimento desses laços da matéria, né? Com esse corpo espiritual, conhecido como alma também, né? E aí ele explica que isso vai acontecendo de forma gradual, não é uma coisa súbita, né? Então vou lá, desencarnei, e aí de repente o meu corpo se desliga ali do meu espírito e do meu perispírito. Não, não é assim, é gradual, né? É aos pouquinhos que isso vai acontecendo. E isso pode variar, esse desencarne, de pessoa para pessoa. E o que influencia o tempo, né, desse desencarne? Acho que tem algumas questões aqui. Acho que o tipo da morte, o tipo do desencarne, né? Se é alguma coisa natural, é diferente de uma morte súbita, que é diferente também de pessoas que estão muito apegadas à matéria e pessoas que já são pessoas mais espiritualizadas. E muitas vezes nós já somos pessoas mais espiritualizadas mesmo encarnados e já temos essa facilidade, por exemplo, no momento do sono ou em algum momento de relaxamento, a gente consegue de alguma forma se desprender mais facilmente do corpo material. Então, para essas pessoas que têm maior facilidade desse desprendimento já no sono, no momento do desencarne é muito mais fácil ainda, né? Então, é muito mais rápido. Então, tem pessoas que no momento do desencarne se desligam rapidamente do corpo físico, praticamente simultaneamente, e tem pessoas que podem demorar até meses para poder desencarnar, né? Para poder ir desligando aos pouquinhos desse corpo, né, material. Então, o nosso perispírito, que permanece vivo, né, que é aquele meio, aquele laço que une o nosso corpo material ao nosso corpo espiritual, ele vai se desprendendo aí da matéria aos pouquinhos. Então, é isso. Olha que bacana. E aí, né, quando a gente fala aqui das nossas tentações materiais, das nossas tentações sexuais, isso também pode influenciar negativamente ou demorar aí para, de alguma forma, facilitar esse desligamento, tá bom? E aí Emmanuel vai falar a respeito disso, vamos começar a nossa reflexão. Então ele coloca assim: por muitas que sejam as tuas dores,
Repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se, na hora da tempestade, em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas das rochas, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam-se messes de reconforto, e árvores podadas multiplicam a sua produção. Ou seja, nós sempre temos ali, né, momentos de angústia, momentos de dificuldades. Ele fala aqui desses lagos, né, lodosos, né, que muitas vezes aparece uma certa escuridão, mas que ao passar do tempo, com a água, né, sendo... conforme vai passando essa água na correnteza, a gente vai deixando essa água mais transparente, mais translúcida, vai trazendo essa luz para essa água. E todos nós passamos por momentos assim, momentos mais tranquilos e momentos de maior dificuldade. Todas as energias que sustentam a Terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Então, apesar desses sofrimentos, né, a gente tem assim esses momentos de calmaria, esses momentos de tranquilidade, esses momentos de luz, em que a gente consegue de alguma forma nos refazer essa energia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Malafaia. Sejam muito bem-vindos. Renata, seja muito bem-vinda. E aí, ele diz o seguinte: dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como exaustor de inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. Olha só, né? Deus é tão maravilhoso que ele pensa em tudo isso, né? Em a gente ter ali o momento da noite, que é aquele momento do descanso, do refazimento, para que no dia seguinte a gente tenha energia, força para continuar. E quantos de nós muitas vezes estamos num dia difícil, complicado, e a gente fala, nossa, eu só preciso tomar um banho, deitar minha cabeça no travesseiro e amanhã é um novo dia, amanhã eu vou recomeçar. Amanhã eu vou ter novas energias, né? E muitas vezes a gente não consegue trazer essas energias positivas para aquele dia. E a gente fala, não, mas amanhã vai ser um dia diferente. Ou agora que nós estamos chegando aí no final do ano, também nós começamos já a fazer novos planos para o ano seguinte. Então isso também é uma forma aqui de nós nos adaptarmos a essa realidade, muitas vezes dessas dificuldades que nós temos. Nós sabemos como foi esse ano de 2020. Quantas dificuldades, quantas adaptações nós tivemos, mas a gente sabe aí que nós temos a oportunidade de fazer diferente. Gente, eu vou parar um minuto para mostrar para vocês. Olha essa criança aqui do meu lado, curioso, querendo aqui saber onde é que ele tá. Tá vendo só? Então hoje eu tô com mais crianças aqui, com esses bebezinhos. E aí, olha só, né? Ele coloca assim, colocando assim, no trono da razão, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, ouvi da sombra para que a luz te favoreça. Ou seja, esquece da sombra. Então, a gente tem que ter esses momentos aí de esquecimento. Muitas vezes a gente fica muito ligado às coisas terríveis que estão acontecendo, às dificuldades que nós estamos tendo. E se a gente fica apegado a esse lado sombra, cadê a luz que não vai aparecer nunca, né? Então a gente precisa muitas vezes esquecer essa sombra, deixar ela de lado, falar, peraí, deixa ela aqui guardadinha, essas dificuldades que eu tô tendo, porque eu preciso recomeçar, eu preciso trazer essa luz. E aí vocês vão entender o que tudo isso aqui tem a ver com o assunto que nós estamos falando aqui, da questão do desencarne. Ouve a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa a que te filias, e perceberás que nasceste para realizar o melhor. Olha que interessante. Então, Emmanuel veio já trazer aqui que tudo que nós temos para fazer e aplicar nessa nossa encarnação está lá na nossa consciência. Porque nós temos uma programação reencarnatória e por mais que nós temos aí o véu do esquecimento, nós sabemos aquilo que nós viemos cumprir, né? Qual era o nosso propósito aqui nessa encarnação, está lá no nosso subconsciente. Se nós, de alguma forma, conseguirmos nos tranquilizar, relembrar do nosso propósito de vida e ouvir muitas vezes essa nossa intuição, esses nossos amigos benfeitores que vêm nos orientar de qual caminho que nós devemos seguir, fica tudo muito mais fácil.
Então nós precisamos de vez em quando relembrar, né? Usar essa nossa vozinha aqui da consciência para dizer, peraí, o que eu estou fazendo? Será que eu estou indo para o caminho que eu me programei antes de estar aqui encarnado? E nós temos o nosso livre-arbítrio das nossas escolhas. Então, neste momento, a gente precisa avaliar, será que eu estou fazendo o que eu realmente me programei a fazer? E a gente sabe o que é o certo e o que é errado. Quando a gente está indo para o caminho do mal, nós sabemos que nós estamos fazendo as escolhas erradas. Está lá no nosso subconsciente. E quem realiza o melhor desconhece o que o exprime ofensa ou descaridade. Porque a ofensa é espinho da ignorância e a descaridade é chaga para a delinquência, que somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Interessante, né? Quando ele fala de descaridade, é difícil a gente ouvir falar essa palavra, mas o descaridade é a falta de caridade para com o outro ou para com nós mesmos, né? Quantas vezes a gente não é caridoso com a gente? Quantas vezes a gente só, muitas vezes, se dedica ao outro e esquece de se dedicar a nós mesmos. Então, muitas vezes, precisamos ali nos centrar, tem um momento só nosso, um momento muitas vezes de meditação, de reflexão, de avaliar dentro da nossa consciência, qual era o objetivo, qual é o propósito da Monique no mundo. Será que eu estou seguindo para o caminho reto? Será que eu estou indo para esse caminho da descaridade? Eu gostei muito dessa palavra que ele trouxe aqui e a gente precisa avaliar isso o tempo todo. Será que nós estamos partindo para esse espinho da ignorância? De não querer aceitar determinadas coisas, determinadas provas, determinadas aflições que surgem pra gente no nosso dia a dia. Vamos lá, gente, a gente fez uma programação reencarnatória, então se isso está acontecendo comigo, é porque de alguma forma eu preciso passar por isso. Tudo aquilo que desfrutas é depósito santo. E aí ele vem trazer aqui a questão dos bens não só materiais, né? A gente fala aqui de bens materiais, não só dos recursos financeiros que nós temos, de uma casa que nós muitas vezes temos a possibilidade de ter a posse ali temporária, né? Um carro que muitas vezes a gente tem essa possibilidade de ter essa posse, ou determinados alimentos que nós conseguimos ter a posse. Mas ele está falando aqui de forma geral, inclusive dessa veste que Deus nos deu, essa ferramenta, esse corpo material que Deus nos dá, através das possibilidades que nós podemos fazer com eles. Então, Deus nos dá aquele corpo que é necessário para aquela nossa encarnação. E muitas vezes a gente se questiona, né? Fala, ai meu Deus, eu podia ser assim, né? Podia ter menos ruguinhas aqui, eu podia ser um pouquinho mais magrinha, eu podia ser um pouquinho mais cheinha. A gente nunca está satisfeito com os bens que Deus nos concede, dessas posses temporárias, mas com certeza aquilo que você tem é o que é necessário para você passar por essa encarnação. Então vamos relembrar sempre disso, né? E é temporário, não é algo que eu tenho posse que vai permanecer comigo. Então quando eu desencarnar, isso tudo que eu tenho aqui, gente, vai ficar para alguém. Isso tudo aqui eu não levo comigo, então vamos já a partir de agora começar a trabalhar essa questão do desapego às coisas materiais. Então, olha aí, Emmanuel já nos dando, né, essa sacudida logo de manhã. Dotes de espírito e afeições preciosas, autoridades e influência, títulos e haveres são talentos emprestados, que devolverás na hora prevista. Então vamos começar a trabalhar essa questão do desapego, porque o título que eu tenho hoje, o estado aqui, a influência que eu muitas vezes possuo hoje, quando eu desencarnar isso não vai ser nada. Então olha só, precisamos começar a trabalhar tudo isso. E mesmo essas afeições preciosas. Então a gente já precisa, a partir de agora, entender que vamos sim nos separar dessas pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos começar a praticar o amor agora? Vamos agradecer as pessoas que estão ao nosso lado, vamos falar o quanto elas são importantes na nossa vida? Quem já fez isso hoje? Quem acordou aí de manhã já abraçou alguém e falou, olha, você é importante para mim. Será que essa pessoa vai estar do seu lado amanhã? Nós não sabemos. Então, gente, vamos valorizar essas nossas afeições preciosas. Porque nós estamos juntos hoje, nós estamos tendo essa oportunidade de estar juntos agora. E no momento do desencarne, se for permitido, se essa afeição for realmente verdadeira, vocês vão se reencontrar.
Mas não deixem a oportunidade de falar o quanto você ama nesse momento presente, porque muitas pessoas perdem familiares, perdem pessoas queridas que estão ali ao nosso redor no dia a dia e que a gente vê demais. Já está acostumada a ver no dia a dia, a gente começa a deixar de falar o quanto essa pessoa é importante pra gente. Desse modo, mesmo que a maioria te encarneça o propósito de bem fazer, perdoa sempre e faça o bem que possas. E quando ele fala aqui de escarnecer, é zombar, né? Quantas pessoas zombam do seu propósito? Quando você fala assim, agora eu vou fazer diferente, eu vou buscar um caminho da porta estreita, eu não vou cair no caminho das tentações, eu vou me largar dos vícios, né? Eu vou deixar abandonar esses vícios. Quantas pessoas te zombam? Mas por que você vai parar de comer carne? Mas por que você vai parar de beber? As escolhas são nossas. Então, quando você tem realmente essa vontade verdadeira de seguir para o caminho da porta estreita, se mantenha firme. Vão ter muitas pessoas zombando de você, vão ter muitas pessoas que vão te criticar porque você não está no meio da maioria, você está tentando seguir um caminho diferente. É como se fosse um peixinho nadando contra a correnteza. E todo mundo vai tentar te arrastar para a correnteza. O tempo que te traz hoje a oportunidade presente será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição que a morte impõe sempre a justos e a injustos. Ou seja, a morte não tem como, gente, ela é uma realidade. É nascer, renascer, né? Como já dizia lá na frase de Kardec, e a gente continuar aqui evoluindo sempre, nascendo e renascendo. Isso, Anderson, fazendo a nossa reforma íntima. E é fácil falar de autoconhecimento e reforma íntima. Ontem a gente fez uma palestra falando a respeito disso, né? De reforma, de autoconhecimento, reforma íntima e o porquê é tão difícil mudar. Depois entrem lá na TV Chico Xavier para vocês assistirem a palestra que eu fiz ontem. Mas tem tudo a ver com isso, né? Com essa questão de praticar o desapego, né? De como é que a gente evolui como espírito, como é que a gente pega toda essa teoria, esse conhecimento que nós temos e começamos a praticar, colocar isso em prática. E sabe o que falta? A gente sabe, a gente tem aqui o autoconhecimento, nós sabemos o nosso lado sol, nós sabemos o nosso lado sombra, mas na hora de mudar, o que a gente precisa fazer é mudar nossas ações. Se a gente continuar fazendo as mesmas ações, não há mudança. E como é que você vai querer chegar na perfeição, nessa evolução como espírito, se você continua praticando as mesmas ações? Se você quer continuar indo com esse efeito manada, que vai atrás de onde vai todo mundo. Então, muitas vezes a gente precisa realmente nos transformar e não é fácil essa mudança, porque quando você começa a mudar, a fazer diferente, as pessoas que estão à sua volta e acostumadas com uma Monique anterior, elas não aceitam a Monique nova, e aí você começa a fazer novas amizades com pessoas que estão mais sintonizadas com esse seu propósito de vida. Então é isso, então a gente precisa também respeitar essas pessoas que também não têm condições de te acompanhar nessa mudança. E aí ele fala o seguinte: segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te discerre a senda estrelada. Segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te discerre a senda estrelada. Ou seja, naquele momento que você for desencarnar, se você estiver numa condição diferente da condição anterior, com certeza você terá luz neste momento do desencarne. E se você estiver menos apegado às coisas materiais, esse momento também será mais fácil, será mais tranquilo. Ele fala o seguinte: o tempo que te traz hoje a oportunidade presente será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição que a morte impõe sempre aos justos e injustos. E na grande transição, o bem que houveres feito, uma vez superados sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho secundante depois da nuvem. A água pura acrisolada na pedra. O ramo virente, ou seja, o ramo verde, a destacar-se no lodo. E o fruto ópimo a pender do tronco dilacerado. Gente, eu vou fazer tradução simultânea de Emmanuel, viu? Vamos lá. Quando ele fala que o ramo virente
a destacar-se no lodo, ele quer falar aquele raminho verde no meio do lodo, o lodo é escuro, né? Então aquele raminho verde, é você que está se destacando no meio desse lodo todo. O fruto ópimo a pender do tronco dilacerado nada mais é aqui que aquele fruto que é gordinho, né, que é bonito, aquele fruto bonito que no meio da árvore, com aquele tronco que está quase, né, se desfalecendo, ele brilha, ele, de alguma forma, ele se sobrepõe aos demais frutos. Então esse é o recado de Emmanuel. Vamos começar a fazer diferente, a buscar esse caminho da porta estreita, a se diferenciar em relação aos demais, porque se a gente continuar fazendo as mesmas ações, tendo as mesmas atitudes, a gente não consegue se renovar. Não digas que tem usular a afeição penitenciária, que te faltas a compreensão alheia, que não dispões de recurso para ajudar os que sofrem inibição invencíveis. Ou seja, vamos parar de reclamar, né, galera? Então, olhando aqui, quando ele fala das nossas afeições dentro do lar, que são as nossas dificuldades, aquilo que a gente realmente, aqueles entes queridos que estão ali no dia a dia, justamente para nos testar, eles são os nossos recursos necessários para essa evolução e para essa transformação, né, Anderson? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue compreender aquele colega do trabalho que faz de tudo para te cutucar, para te prejudicar ou para te testar. E por que será que ele faz isso? É para que a gente consiga enxergar as nossas imperfeições, as questões que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar essas nossas questões. E será que nós estamos trabalhando essas nossas questões? Será que nós estamos pegando essa oportunidade que Deus nos dá com essas pessoas que cruzam o nosso caminho, que são só instrumentos para nós fazermos aí a diferença? Será que a gente está aproveitando todos esses instrumentos, essa condição que eu tenho nesse momento dessa encarnação, essa oportunidade que eu estou tendo dentro das minhas provas e das minhas aflições? E aí Emmanuel coloca, recorda que certo dia, um anjo transfigurado em homem subiu o agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas em razão de haver aceitado a cruz, por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. Ele está falando aqui do Mestre Jesus, né? O quanto essa pessoa foi condenada, foi culpado sem ter culpa, e ainda assim ele subiu ali no monte para ser crucificado, para mostrar, para exemplificar aquilo que nós precisamos aprender, que é seguir esse caminho da porta estreita. Se ele quisesse, de alguma forma, seguir o caminho que todo mundo estava seguindo, ele não teria talvez sido crucificado. E ainda assim, tendo toda essa avaliação, sendo criticado, né, sendo crucificado, quantos estavam ali ao lado dele? E aí a gente relembra desse ponto, né, quando a gente faz essas mudanças, quando a gente quer se transformar, muitas vezes as pessoas não aceitam essa mudança em mim. E aí elas vão se afastando, elas vão deixando você. Mas a gente precisa sempre lembrar que novos amigos surgirão, novas pessoas se identificarão com esse seu propósito, com essa sua mudança. É exatamente, Ricardo, lá Santo Agostinho na questão 919A, né? Conheça-te a ti mesmo, essa frase de Sócrates. Lá, gente, lá na antiguidade, Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Mas será que nós sabemos nos conhecer? Será que nós sabemos praticar o amor, o nosso amor, né? O amar ao próximo como a ti mesmo? Será que a gente sabe se amar? Nos valorizar em primeiro lugar, para que através desse amor, desse alto amor que nós temos em nós mesmos, nós consigamos irradiar para aqueles que estão à nossa volta essa luz? Ou será que a gente quer somente auxiliar a essas pessoas que estão ao nosso redor e a gente esquece de nós mesmos? Cadê o nosso propósito? Vamos retomar o nosso propósito. Por que eu estou aqui encarnado? É isso que Emmanuel vem nos lembrar. E a gente só vai tomar conta disso se nós não acordarmos hoje, né, para essa luz, para essa reflexão que Emmanuel vem nos trazer. A gente só vai acordar quando a gente desencarnar, quando a gente perceber que a gente não seguiu aquele propósito que eu tinha vindo cumprir
aquilo que eu tinha me programado a fazer. Então, bora acordar, galera. Sexta-feira, sextou. Olá, Luiz. Olá, Gabriel. Sextou, gente. Vamos acordar? Vamos se preparar para essa grande transição. E quando ele fala aqui da grande transição, é essa transição aqui do desencarne, do momento que a gente for nos desligar aqui desse corpo material. Então, será que quando eu for desencarnar, eu vou estar ali tranquilo, que minimamente eu tentei buscar esse caminho, esse propósito que eu vim cumprir nessa minha programação reencarnatória? Será que eu estou seguindo a porta estreita ou estou indo atrás de todo mundo, da massa, através da porta larga? Flavinha está colocando aqui, é muito incômodo fazer as mesmas coisas sempre, por isso temos tantas provas a passar. Faz a gente se mexer um pouco. Sim, Flavinha, e esse pouquinho que a gente começa a se mexer já começa a se transformar. Porque lá na questão 9.2 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos, é possível que em uma única encarnação eu consiga chegar a espíritos puros? Eu gosto muito dessa questão. Porque dá a sensação de que é tão fácil, né? A gente se transforma e vamos para a porta estreita e logo mais eu vou estar espírito puro. Gente, não é assim, não. A gente vai ter que fazer essas pequenas ações, Flavinha, é isso que você falou. Se mexer um pouquinho, começar em algumas ações que nós fazemos hoje, que a gente já percebe que nos incomoda, como a gente age. É através dessas pequenas ações que a gente vai se transformando. E não vai ser em uma encarnação, não. A gente tem que passar por todas essas etapas. E é interessante como no Livro dos Espíritos eles nos trazem, né? Então nós temos que passar por todas as vicissitudes. Não é uma, não. São todas. E a gente vai ter que passar uma a uma para cada uma delas, para cada uma dessas provas que vão passando aí ao nosso caminho. A gente vai tentando se transformar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E por isso que a gente tem tantas oportunidades, tantas encarnações aí a serem cumpridas. Deus é tão maravilhoso que ele dá essa oportunidade, porque se a gente errar nessa daqui, a gente vai ter nova chance. Mas se a gente errar de novo, a gente tem de novo outra chance. Então vamos relembrar esse nosso propósito. Por que eu estou aqui encarnado? O que eu estou fazendo de diferente das encarnações anteriores? Apesar da gente não saber, né, não conhecer essas encarnações muitas vezes, tem pessoas que têm oportunidade, né, de saber, mas nós que não temos, será que tudo isso que eu estou passando não tem um propósito? Peraí, o que eu estou fazendo de errado? Eu continuo errando nas mesmas coisas, eu continuo passando as mesmas aflições, eu continuo escolhendo as pessoas com as mesmas características que me puxam o tapete. Será que não sou eu que preciso mudar? E começar a fazer diferente, trazer pessoas diferentes para o meu convívio? Bom dia, Selma, seja muito bem-vinda. Então era isso, gente. Bom dia a todos aí, como disse Selminha, saúde, paz e luz para todo mundo. Ótima sexta-feira para vocês. E vou ficando por aqui. Amanhã estarei aí na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Vamos falar aí sobre umas retrospectivas de temas, né, de coisas que aconteceram ao longo desse ano. Então vai ter um evento muito bacana aí das 9 às 19. Eu postei aí no Stories para vocês, então eu vou estar em um determinado momento aí falando a respeito de um dos casos que rolaram esse ano. Nossa intenção aqui não é, de alguma forma, julgar os acontecimentos, mas de alguma forma avaliar esses eventos, como a doutrina espírita consegue explicar de alguma forma todos esses eventos. Então, quem puder estiver aí com a gente, seria maravilhoso contar aí com a presença de vocês para dar muita força, muita luz aí para que a gente seja muito feliz nessas explanações, tá bom? Gente, beijo grande, ótima sexta-feira para vocês. Até mais, até segunda.